A paz do Senhor Brasil, aonde é que você esteja, aqui é a voz de Newton Santos, o popular em Barra do Garças, Mato Grosso. Jesus Cristo é apresentado na Bíblia como o escolhido de Deus. Deus fez os planos para nossa salvação e confiou a Cristo o trabalho de Salvador e Redentor. Jesus é o Redentor, escolhido por Deus. Em Mateus 12:18, nos ensina que Cristo é o escolhido de Deus. Cristo é o escolhido de Deus e nós somos o povo escolhido. A igreja é o povo escolhido por Deus. A importância da igreja ser o povo escolhido de Cristo. A igreja é o povo escolhido em Cristo para a salvação eterna. Para a salvação eterna. Veja a importância da igreja. Ela é divina e humana. Leia Efésios 1:4. A igreja é de Deus em todos os sentidos. O primeiro, a igreja é de Deus, porque Deus Pai escolheu um povo para si antes da fundação do mundo. A igreja é de Deus, porque Ele escolheu um povo, comprou por alto preço, defendeu-a dos seus inimigos. A igreja, embora divina, é imperfeita, porque os membros são imperfeitos. A igreja tem continuidade desde os primórdios dos tempos de antigamente. E vemos que a figura, o corpo de Cristo, é muito comum nas cartas de Paulo. É uma figura muito rica, que não podemos tratar em todos os seus aspectos. Nesta figura, podemos associar a união da igreja com Cristo e em Cristo. A igreja é o corpo de Cristo e o santuário de Deus. Existe união entre Cristo e a igreja e entre os membros da igreja. Qualquer pessoa batizada em nome de nosso Senhor Jesus pode fazer parte da igreja. A noiva deve amor e fidelidade ao noivo. A união da igreja é uma realidade bíblica inegável. Por exemplo, Paulo escreve em Gálatas 3:28: não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Um fato que Paulo prega é a unidade da igreja. Quando Paulo escreveu em Efésios 4:4, há um só corpo, está afirmando que a unidade da igreja é uma realidade. Jesus Cristo orou pela unidade da igreja antes da sua crucificação. Rogou a fim que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Temos que preservar a unidade e praticá-la perante o mundo. Temos obrigação de preservar e praticar a união que existe em Cristo. Algumas razões da unidade da igreja. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 3 e 6. Unidade do Espírito. Um só corpo, um Espírito, uma esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. A igreja é tudo isso. Ela é constituída de salvos, de pessoas que são aliadas. A igreja de Deus sempre enfrenta fortes oposições. Costumamos dizer que há 3 inimigos principais da igreja: o mundo, a carne e o dirigente da oposição, que é o diabo. E vemos na Bíblia, o mundo tem 2 significados: planeta em que vivemos e os que querem viver independente de Deus.
Como inimigo de Deus, carne quer dizer a natureza humana após a morte. O corpo de Adão criado por Deus não era pecaminoso. Por isso o corpo pode ser ressurreto e transformado, e assim entrar no céu. Assim, quando a carne significa corpo, não se refere ao pecador. O diabo é uma pessoa que lidera os inimigos de Deus. A carne se refere à natureza. Vejamos a importância da igreja vencedora. A igreja, todavia, não tem poder em si para vencer o mal. Muitas igrejas locais e algumas denominações já fracassaram na luta contra o diabo. Jesus Cristo disse que iria fechar a igreja de Efésio, caso não se arrependesse. A vitória da igreja depende do poder de Jesus. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Não somos devedores à carne, quer dizer, a carne não deve nos dominar, porque Cristo já venceu o diabo. Romanos 8:37. A igreja espera a vitória final de Cristo na sua vinda, mas ela já é mais do que vencedora por meio de Cristo. A igreja é o povo da aliança de Deus. Portanto, o seu aliado é Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é o aliado da igreja. Deus dá armadura e armas à sua igreja para a luta contra o maligno. Essas armas são adequadas para a nossa guerra espiritual. Deus fortalece a sua igreja através das armas. Estamos usando a armadura de Deus para não sermos derrotados no nosso dia a dia. A missão da igreja aqui na face da terra é interessante notar que a Bíblia diz que os membros da igreja devem dar suas vidas pelos irmãos. Quer dizer, o crente pode até morrer pelos outros, mas não para pagar seus pecados. Então há diferença entre a missão de Cristo e da sua igreja. Só Ele pagou os pecados dos outros. A importância da palavra: Cristo exerce o ofício de profeta, sacerdote e rei. Como a sua igreja tem este papel aqui na terra, de vivermos como filho do rei, como profetas, como sacerdotes de Deus, para anunciar a sua mensagem. A igreja não prega só João 3:16, porque Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas. Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas. A igreja não é realmente a igreja se não for missionária. A igreja existe em sua missão, como o fogo existe em queimar. A igreja existe em sua missão, assim como o fogo existe em queimar. Cada coração com Cristo é um missionário. Cada coração com Cristo, sem Cristo, é um campo missionário. Repetindo, cada coração com Cristo é um missionário. Cada coração sem Cristo é um campo missionário. Veja a importância da mensagem sacerdotal. O trabalho mais importante do sacerdote era promover a reconciliação entre os pecadores e o Deus Santo. Veja o elo aonde nos une. Cristo pagou os pecados do povo, foi um sacrifício vivo, e por isso nós a adoramos, e o Pai nos procura para sermos os seus adoradores na terra. Porque o Pai nos procura, o Filho intercede por nós, o Espírito Santo expressa a vontade do Pai. Isso é muito bom, é interessante. A missão real da igreja aqui na terra é vencer o mal. A igreja glorifica o seu Senhor quando ela vence o mal. Veja a importância, o significado. Se alguém crê em Cristo, a igreja o aceita como membro, assim declarando que seus pecados são perdoados. A igreja é uma igreja vencedora, vitoriosa, que vence o mal. Você, meu amigo, você faz parte da igreja. Todos que aceitam o Senhor como seu Salvador faz parte da igreja. A igreja também é um instrumento do reino.
Ela faz a vontade de Deus na terra e prega que Cristo é Rei. Deus usa a sua igreja como instrumento para implantar o reino. A igreja é o principal instrumento para a implantação do reino de Deus aqui na face da terra. A igreja é um grande instrumento em potencial para a implantação do reino de Deus aqui na face da terra. O governo da igreja está nas mãos de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Todos os protestantes, tradicionais, pentecostais, renovados, estão à mão de Deus na liderança. Cristo governa a igreja através dos oficiais, através de homens que têm a liderança e o governo da palavra de Deus. Cristo é o cabeça da igreja. Quem governa a igreja são as autoridades eclesiásticas, aqueles que Deus tem constituído, que têm obrado a obra de Deus aqui na face da terra. A Bíblia é necessária para criar e sustentar a igreja. Diz Paulo que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Para existir a igreja, não é preciso existir a fé. Para existir a fé, é preciso haver pregação da palavra de Deus. Não desista, jamais. E não fique desinteressado pela mensagem do reino, embora que não haja todas as concordâncias necessárias que você possa admitir como cidadão aqui na face da terra, diante de tamanhas diversidades religiosas existentes na terra. Mas acredite que a igreja é uma igreja que sabe se defender do mal. A igreja defende do mal. Como posso afirmar, a oração não é um sacramento, porque não usa de elementos que podemos ver e apalpar. A oração é a palavra de Deus. É aquela que faz de você uma preparação para a aceitação que a palavra visível deve ser acompanhada pela pregação da palavra de Deus. Escute isso. A palavra de Deus deve ser acompanhada por tudo que se deve aproximar até o batismo, a palavra visível. Você não pode tocar na palavra invisível que Deus pode dizer da sua boca. Mas através da sua mensagem, da sua palavra, a Bíblia, essa sim, podemos tocar. E ver que através desse espelho, podemos ver o nosso Criador. Sim, há muitas diferenças de interpretação, até nas suas formas de batismo. Em batismo nas águas, uns batizam por imersão, outros por aspersão. Eu não estou aqui para defender uma corrente teológica oposicionista. Não estou para criar um clima de desalento. Mas sim, não é a forma que se batiza, mas sim o coração que se aproxima do verdadeiro Criador. Isso que é interessante. Isso que faz bem para aqueles que acreditam que ao partir do pão, ao comer do pão e da carne de nosso Senhor, podemos ter vida abundante na face da terra. Podemos assim aproximar a nossa vida diante da presença espiritual, porque Deus está presente na memória, Deus está presente em nosso ser, está presente em nossa vida. Esta é o futuro da verdadeira igreja aqui na face da terra, que nós, os salvos, vamos, em nome de Jesus, implantar o reino de Deus na face da terra, através do principal instrumento que é a igreja. É através da palavra visível, a palavra que Deus nos entregou, nos otorgou, promulgando a lei, lá direto do Monte Sinai, do Monte Horebe, onde vemos a lei e Cristo em direção para nós, nos apontando a nova Canaã, o novo céu, a nova terra, que está preparada para aqueles que colocam em prática
a verdade.